E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Aberta, um canal sem filtros, onde a gente fala da história com bom humor e sem enrolação. Eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos falar de uma revolução que mudou o mundo, criou máquinas incríveis, cidades gigantes, transformou a economia e, claro, fez milhões de pessoas trabalharem como zumbis por um salário miserável. Eu quero que pobre se exploda! Sim, senhoras e senhores, o tema de hoje é Revolução Industrial, ou como eu gosto de chamar, o dia em que a humanidade decidiu que seria legal trocar a produção de alimentos pelo caos e a poluição das fábricas. E você pode até não imaginar, mas todas as coisas que hoje usufruímos como tecnologia tiveram início nessa revolução. Até mesmo a possibilidade de assistir esse vídeo foi fruto desse momento histórico. Mas calma lá, isso não aconteceu do nada. Antes dessa revolução, a Inglaterra, que foi a pioneira e o berço da invenção das máquinas, passou por outra mudança crucial, a Revolução Gloriosa. Então agora, vista sua melhor roupa ou um macacão, pegue sua marmita e vamos mergulhar na história gloriosa e sombria da Revolução Industrial. Bora lá? Antes de dar os primeiros passos para a Revolução Industrial, a Inglaterra passou por um evento chamado Revolução Gloriosa, lá em 1688. E o que foi isso? Basicamente, a burguesia inglesa acordou um dia e pensou: por que a Inglaterra ainda está discutindo se um rei deve ser absolutista ou não? Não somos nós, os burgueses, que realmente mandamos na Inglaterra? Tive uma ideia, vamos chutá-lo e transformar o governo em algo que favoreça a nós mesmos, uma monarquia parlamentarista, onde nós, o parlamento, seremos também o executivo. Nossa, que chá delicioso! É chamate leal. E foi exatamente isso que fizeram. Eles derrubaram o rei absolutista Jaime II e colocaram outro rei no lugar, Guilherme de Orange, seu genro. Casos de família, não é? Mas como uma condição. Agora, quem mandava de verdade era o parlamento, tendo à frente um primeiro-ministro, claro, burguês. E qual foi a consequência disso? O governo passou a favorecer os empresários. As taxas de comércio diminuíram, os bancos ficaram mais fortes e a Inglaterra enriqueceu como nunca com o comércio. E quando tem dinheiro rolando, meu amigo, alguém vai querer investir e aumentar a produção de produtos. Foi essa estabilidade que abriu caminhos para a criação das fábricas e das máquinas, que revolucionaram a economia. Eles também tiveram a sorte, pois a Inglaterra tinha matéria-prima como algodão, lã e carvão em abundância para o motor a vapor funcionar. Mas ferraram, claro, com a vida dos trabalhadores. Pô, cara, de novo, cara! Agora vamos para outro detalhe importante. De onde vieram os trabalhadores para as fábricas? Bom, antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas vivia no campo, cultivando sua própria comida e sobrevivendo com o que plantavam. Mas os grandes proprietários de terra olharam para aquela gente toda e pensaram: e se em vez de camponeses eu colocasse um monte de ovelhas aqui para vender lã para a indústria têxtil, cercando tudo e expulsando os camponeses? E foi exatamente isso o que eles fizeram. Não, a cerca não pode ficar aí, ela tem que ir mais para lá, depois do rio, quero aumentar minhas terras, não diminuir. Viu, Tostão, meu querido Tostão, a nossa terra agora vai aumentar bastante. Você vai poder pastar, você vai poder comer tua graminha, melhorar essa sua lãzinha para me render bastante dinheiro. Nós vamos expulsar todos esses camponeses malvados dessa terra, tá bom, meu tchutchuquinha? Ih, falando no diabo... Senhor, por favor, a gente precisa da sua ajuda, a gente não sabe como a gente vai viver sem o Senhor, a gente só sabe plantar trigo e fazer pão. Mas sabe, vocês estão pensando pequeno. Veja, agora vocês vão trabalhar nas fábricas. Pode haver coisa mais moderna do que isso. E vocês agora vão poder trabalhar sem se preocupar em pagar imposto, mexer com aquela monte daquela papelada que vocês tinham que fazer antes. Agora vocês vão aproveitar o melhor do trabalho, ou seja, trabalhar. E claro, no final do mês, vocês ainda vão receber o seu dinheirinho todo mês para fazer o que vocês quiserem com ele. Puxa, eu tô até com inveja de vocês.
Resumo, os cercamentos de terra expulsaram milhares de camponeses de suas terras. Eles perderam seus meios de sobrevivência e não tiveram outra escolha a não ser se mudar para as cidades e trabalhar nas fábricas, onde seriam mão de obra descartável, pois quem agora faria os produtos eram as máquinas. É isso mesmo, o pessoal não foi para as fábricas porque quis, mas porque não tiveram mais como sobreviver no campo. O governo, claro, apoiou tudo isso, porque mais trabalhadores nas cidades significava mão de obra barata para as indústrias. Com essa multidão desesperada chegando às cidades, os donos das fábricas ficaram felizes da vida. Agora eles tinham milhares de pessoas dispostas a trabalhar o dia todo por um salário miserável, ou seja, tinham mão de obra farta e barata. A primeira grande indústria da Revolução Industrial foi a têxtil, ou seja, a produção de tecidos. E adivinhem quem eram os trabalhadores mais explorados? Sim, mulheres e crianças. As mulheres eram contratadas porque aceitavam salários menores do que os homens, e as crianças, além do salário menor, ainda eram pequenas e conseguiam entrar entre as máquinas para fazer a manutenção, enquanto, claro, ela ainda estava ligada. Podemos acrescentar a isso a violência sexual presente nas fábricas, que se tornou uma constante. Agora, se você acha que seu trabalho é ruim, calma lá, podia ser bem pior. Vamos dar uma olhada na rotina de um operário no século XIX? Então, seja bem-vindo à nossa fábrica, tá? Aqui nós somos uma família, nós não tratamos vocês de empregados, nós tratamos vocês como operários, tá bom? É o nosso diferencial. Então, essa agora será a sua rotina de trabalho aqui na nossa instituição, tá bom? Às 4 horas da manhã você acorda, torce para não morrer aquele dia, bem importante isso. Às 5 da manhã você entra na fábrica, não pode atrasar, tá? Tem um monte de gente lá fora querendo sua vaga, tá certo? Às 5h02 você começa o trabalho, faz um trabalho repetitivo, tá? Até às 12 horas. Um lugar sujo, um lugar abafado e um lugar sem janelas, tá bom? Às 12 horas, então, uma pausa para você comer alguma coisa. O pão seco, se você trouxer, claro. Às 12h05 você volta para aquele trabalho repetitivo igualzinho da manhã, e às 22 horas você sai da fábrica, tá bom? E vai para sua casa se você sobreviver às máquinas assassinas, tá bom? Então, às 23 horas você desmaia na sua cama. Se tem uma cama, isso não importa. E repete tudo no dia seguinte, tá bom? Alguma pergunta? Mas e minha pausa para o banheiro? Banheiro? Você não consegue aguentar até as 22 horas? Isso mesmo, pessoal. Eram jornadas de até 16 horas por dia em espaços sujos, úmidos, sem janelas e com a companhia desagradável de baratas, aranhas e toda espécie de animais peçonhentos. E olha que eu estou falando dos capatazes, que também eram um tormento para o dia a dia do operário. E se você perdesse um braço numa máquina, a única coisa que o patrão dizia era: que pena, né? Bem, boa sorte na sua vida, se sobreviver, e agora saia do meu caminho, pois preciso contratar outro. Mas calma, os trabalhadores não aceitaram isso calados, não. Com o tempo, eles começaram a se organizar, criando sindicatos e se manifestando com greves para exigir mais direitos. E é por causa destas lutas que hoje você tem coisas como jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo, férias, a proibição do trabalho infantil, o fundo de garantia por tempo de serviço, se você está no Brasil, é claro, a aposentadoria e o direito de reclamar do seu chefe no Twitter/X sem apanhar. É verdade. E aí, curtiu esta viagem pela Revolução Industrial? Esse foi um período de avanços tecnológicos incríveis, mas também de sofrência pesada para os trabalhadores. Se gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Se você vivesse na Revolução Industrial, qual seria seu plano para fugir dessa roubada? Vejo vocês no próximo vídeo e agora vou ali tomar um chá, porque felizmente não trabalho numa fábrica de tecidos durante a Revolução Industrial. Até mais!